Magu, pronto. Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à segunda sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2014. Na 45ª legislatura, solicito o primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, Gerson, Rui, Tite, Fernando Bete, José Eduardo, Helenice, Bira, Dr. Chaves, Odair Perinoto, Claudinho, João Henrique, Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo número legal e regimental, a seguir passo a sessão para uso da tribuna livre, conforme determina a resolução número 4, dia 23 de abril de 2014. O primeiro inscrito é o senhor Rodrigo Ramos de Carvalho, que falará sobre atribuições de aulas. Falar, né? Senhor Rodrigo, o senhor tem 7 minutos para... Tá? Boa noite a todos. Eu estou aqui falando de um caso, né, que aconteceu com a minha esposa. Ela é professora no Unify desde 2002. E quando assumiu essa atual reitoria, né, no agosto de 2012, lançaram um concurso em final de novembro, comecinho de dezembro. O concurso foi organizado pelo IPFAI, né, que o senhor Marco Aurélio Ferreira, que é o coordenador do IPFAI e o atual pró-reitor de administração. E a esposa dele acabou passando em primeiro lugar nesse concurso, como cadastro reserva. E logo depois, assim, já passou o primeiro semestre, na nova atribuição de aula, pegaram e tiraram a aula da minha esposa lá, e entrou ela no lugar, né? Então, eu queria que a casa investigasse, né, isso aí, porque é um caso que me causa um pouco de estranheza, né? Ele ser o pró-reitor, né, coordenador do IPFAI, a esposa dele passar em primeiro no concurso, né? E depois disso a gente tentou, eu e minha esposa fomos lá conversar, eles receberam a gente, mas não havia justificativa, né? O motivo de ter suprimido as aulas delas, entendeu? E aí passou o tempo, né? Ela ficou sem essas aulas, o semestre. A gente entrou com uma ação, né? E logo depois que eles foram até notificados da ação, na semana, foi na quinta ou sexta-feira, na semana subsequente chamaram ela lá devolvendo 16 horas as aulas dela, que era o que ela tinha. Porém, não devolveram as 12 horas que ela tinha de estágio supervisionado na Santa Casa, né? E eu gostaria, acredito na seriedade da casa, eu gostaria que houvesse uma investigação nesse caso aí. Porque como todos acompanharam aqui também no final do ano, um outro concurso público também, que passou na IPTV e tal, ficou sob suspeita, né? Então não é um caso isolado. Eu gostaria que a casa investigasse isso aí. No mais era isso aí mesmo. E a gente também, a minha esposa foi procurada, familiares meus, assim, e foi dito para ela que teriam 2 milhões para gastar com essa ação e que não iriam perder essa ação. Uma maneira de intimidar a gente, né? Mas diante de injustiça eu não vou me calar, né? Como eu já disse isso para o reitor, e eu gostaria que a casa investigasse. É só isso. Se alguém quiser fazer algum questionamento... Rodrigo, posso fazer um questionamento? Nesse concurso que você cita... Fazer parte a parte... Vou suspender esse trabalho, então, por 10 minutos. Meu questionamento é o seguinte. Nesse último concurso, o da IPTV eu assisti
tá? A matéria. Nesse último concurso, passou só ela ou teve mais professores? Só passou ela. E disputou, assim, até queria levantar. Ela não tem titulação, ela não é mestre nem doutora, né? Disputou com mestres e doutores, né? Vereador doutor Chaves. Claudinei, eu gostaria que fosse... Sai. Claudinei. Está saindo, Agulho. Claudinei, apesar de suspenso o trabalho, eu gostaria que fosse gravado, fosse mantida a gravação. Está sendo Com relação à denúncia realizada pelo Rodrigo, do último concurso da IPFAI, além da esposa do coordenador Marco Aurélio, tiveram mais parentes de pós-reitores que também passaram. Se não me falha a memória, são mais 5 pessoas, correto? E eu aguardei para me pronunciar com relação à denúncia que ocorreu no final do ano pela IPTV, sabendo que o Rodrigo iria falar hoje. Eu gostaria que passasse o vídeo com a reportagem da IPTV denunciando a distribuição das aulas para professores antes mesmo do resultado do concurso sair. E após passar o vídeo, foi divulgado na mídia, estou com reportagem do Parabrisa, internet, estou com a lista dos aprovados, e tem uma justificativa do coordenador do curso, que ele diz o seguinte: isso realmente tem que ser apurado, conforme o Rodrigo já havia citado. Ele diz assim, para justificar por que ele distribuiu as aulas antes do resultado sair. Que ele assumia um possível erro de pressa e não de dolo, de ter citado apenas nomes de professores nas aulas das grades experimentais que iriam prestar o concurso. E que, por conhecer a experiência profissional desses no mercado, imaginava que poderiam ser contratados pela instituição. Então ele montou a grade imaginando quem seriam os prováveis pessoas que seriam aprovadas. Na realidade ele não imaginava, ele já sabia. Então isso provavelmente realmente é uma fraude, tem que ser apurado. Eu gostaria que fosse passado o vídeo. Uma comissão primeiro, em vez de você ter outra comissão para analisar, estudar, né, ficar mais tranquilo. Dois pontos. Os centros universitários são dados associados de ensino em São João da Vista. O coordenador do curso fez uma planilha com os nomes de profissionais que iriam dar aulas no ano que vem. O problema é que 3 deles ainda não tinham feito as provas do curso público para poder trabalhar na instituição. A Unifai é uma instituição pública municipal que oferece 17 cursos de graduação. Segundo a denúncia, um e-mail enviado aos professores no dia 30 de novembro pelo coordenador do curso de comunicação social, Miriam de Oliveira, mostra a grade de aulas para o ano que vem. A planilha traz os nomes dos professores de cada disciplina. O problema é que na grade das aulas aparecem os nomes de 3 candidatas a vagas de professores. De acordo com o autor da denúncia, que não quis se identificar, isso indicaria que o centro universitário já contava elas as 4 de funcionários do ano que vem, mesmo antes das provas do concurso público terem sido realizadas. Segundo o edital, as provas só ocorreram nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro. A lista de aprovados mostra que 2 nomes que já estavam na planilha passaram em primeiro e em segundo lugares para o curso de jornalismo. Nós procuramos o coordenador do curso de comunicação social que enviou um e-mail para os professores com a planilha de aulas. Mas quem se pronunciou foi o pró-reitor da universidade e negou qualquer tipo de favorecimento às candidatas. Por simulações na expectativa de profissionais estarem aqui. O que ele pode dizer é que esse coordenador, que é um profissional da área que faz muitos anos, e que está há muitos anos, fez essa simulação com uma extrema boa fé dos meios das simulações. Podemos dizer que o coordenador poderia ter aguardado um pouco mais. Isso sim. O pró-reitor também argumentou que uma das candidatas que apareciam na planilha não foi aprovada no concurso. Na qual a gente tinha colocado o nome da primeira, na segunda e terceira simulações,
essa primeira pessoa foi excluída, né? Ao saber que não havia sido, então, aprovado no concurso. A reitoria vai apurar a denúncia, mas, por enquanto, descartou a possibilidade de anular o concurso. Neste momento, a gente não leva, a gente não atenta a essa possibilidade. Agora, dependendo do desenvolvimento das ações, senta-se em reitoria e define-se para algo que possa ou não ser feito. O Ministério Público já está investigando o caso. O MP também investiga desde agosto deste ano uma suspeita de nepotismo, favorecimento de parentes em um outro concurso público da Unify. O promotor Guilherme Arete Ribeiro Franco informou que neste caso já pediu documentos para o centro universitário que foi atendido. Nós questionamos o promotor sobre essa investigação de nepotismo, mas ele disse que desconhece a denúncia. Presidente, Pois não, vereador. mediante a denúncia apresentada pelo Rodrigo e a denúncia da reportagem da IPTV, gostaria de solicitar a abertura de uma CPI, conforme especifica o artigo número 69, inciso 1 do Regulamento Interno da Câmara, para que seja investigada a Unify, que é uma autarquia municipal e, portanto, a primeira que deve zelar pelos princípios que regem a gestão pública, principalmente impessoalidade. Claudinei, eu posso reiniciar? Conforme a denúncia do Rodrigo e a reportagem da IPTV, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência a abertura de uma CPI, conforme especifica o artigo número 69, inciso 1 do Regulamento Interno da Câmara, para que seja investigada a Unify, que é uma autarquia municipal e, portanto, a primeira que deve zelar pelos princípios que regem a gestão pública, principalmente impessoalidade, que, se comprovado aí, não existiu. Pelo contrário, existiu favorecimento, moralidade e eficiência nos fatos ocorridos e por nós apresentados, pelo Rodrigo e pela minha pessoa. Vereador Gerson. Vereador Chaves, poderia dar uma sugestão que se montaria uma comissão de vereadores para que nós possamos fazer um levantamento de subsídios de material através, junto com o Ministério Público, diante desse levantamento dessa questão de denúncias, aí sim, com subsídios legal, nós podemos montar essa comissão. Não tomar uma iniciativa de acordo com o artigo 71. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas mediante requerimentos, 1/3 dos membros da Câmara aprovado por maioria absoluta, para apuração de fatos determinado ou denúncia, em prazo certo, adequado à consecução de seus fins, sendo suas conclusões, se for no caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Gerson, eu acho que a denúncia já existe, não tem necessidade de colher mais provas. O Ministério Público, conforme a própria reportagem, já está apurando, e eu acho que em respeito à população, em respeito ao Rodrigo, tem que ser aberta uma CPI. Não vejo necessidade de apurar mais fatos. Não. Eu acho que os fatos têm que ser apurados sim pela CPI e a gente tornar essa casa realmente uma casa de respeito, onde as pessoas acreditem na gente e não ficar correndo atrás de mais provas ou menos provas. Não. A denúncia está aqui, na pessoa do Rodrigo, a denúncia está na reportagem da IPTV. Eu acho que a casa tem que tomar providência. A partir desses documentos, sim, procurar outros. E não ficar levantando, para que levantar mais documentos? Para tempo, mais tempo. Isso ocorreu em novembro. Não, nós estamos em fevereiro. Eu estou entendendo, Chaves. Isso aí, a CPI, deve ser realizado. Mas essa comissão é trazer documentos, analisar de forma mais técnica. Não estou dizendo que nós vamos abrir CPI, nós vamos abrir CPI. Não, eu entendi. Mas uma coisa mais concreta, uma coisa mais consensual do que a gente pegar, abrir uma CPI e não dá resultado nenhum. Isso dá um desgaste para a Câmara e para o Legislativo. Gerson, eu acho que a gente deve ouvir a opinião dos demais vereadores. Não, perfeito. Eu acho que a gente deve respeitar uma pessoa que sofreu com a esposa dele, ele sofreu ameaça, falaram para ele que tinham 2 milhões de reais para gastar, que ele não perderia uma causa. Então, pera um pouco aí. A denúncia está apresentada. Não, eu não estou querendo. Não, eu entendi. Eu não estou contra. Eu não estou contra a abertura, eu estou a favor. Mas muito pelo contrário.
Se nós vamos fazer uma coisa legal, faça de forma inteligente, mas com subsídios. Nós vamos fazer inteligente, não fazer de outra forma. Não vai ser feito de outra forma. Hoje está sendo solicitada a abertura de uma CPI. A CPI justamente é para isso, é para investigar. Correto? Investigar e chegar numa conclusão. Houve fraude? Não houve fraude? Então, a gente tem argumento para partir para uma investigação. Tá. Eu acho que o João Henrique gostaria de falar alguma coisa. Perfeito. Ô, doutor Lupe, a CPI, qual que seria a função dela? Boa noite. João, a CPI é investigar. Na verdade, o que o vereador Gerson está dizendo, eu acho que o vereador Chaves, que é a opinião de todos os vereadores, é justamente para você não abrir uma CPI do nada, tá certo? Então você pede um ofício ao Ministério Público, colhe as informações, pega essa denúncia por escrito, autua, tal, isso é coisa rápida, e aí sim entra com um requerimento fundamentado para abrir sim, entendeu? É só isso. O vereador Gerson não é contra, apenas documentar para iniciar isso já de forma mais concreta. Ok? Tá. Então, seria o quê? Esse depoimento dele, só para me entender, esse depoimento dele vai ficar arquivado na casa, faz um requerimento ao Ministério Público e na próxima sessão abre uma CPI. Nós podemos colocar, João, no prazo, se não tiver só dele, fundamento, mas de várias pessoas, fazer o interrogatório dele aqui, essa comissão, e pegar subsídios. Quem são as pessoas que estão sentindo lesadas, o nome dessas pessoas, fazer um prévio levantamento. Depois faz o requerimento ao Ministério Público. Depois oficie ao Ministério Público. Depois solicita alguns documentos que nós temos uma base, você tem, algumas pessoas têm uma base legal. Diante desses subsídios, de forma racional, aí sim nós podemos abrir uma CPI. Mas coletar informações para que nós não ficamos dando tiro no escuro e passar o tempo e não ter resolução para isso. Essa comissão serve para isso. Eu não sou contra. Deve fazer a CPI, deve ser analisado, mas fazer uma coisa mais pausadamente, sem desespero. Ouvir todos que querem ser falado, mas deve ter mais pessoas lesadas, se sentem lesadas também. Né? Não é somente só uma reportagem, não desmerecendo a sua. Né? Nós vamos fazer isso. Mas criar uma comissão para que nós possamos realizar de forma mais tranquila, mas de forma bem técnica mesmo, para não ter lacunas jurídicas para depois falarem que a CPI não deu em nada, como muitas CPIs foram feitas na casa, não deu nada. Presidente. João, peraí, só para complementar, só um minutinho, um dado técnico, conforme o vereador Gerson fez a leitura do artigo 71, para abertura da CPI, a gente precisa de um requerimento de 1/3 da casa, 10 vereadores. Se tivesse requerimento hoje, dá entrada na casa sem problema, ok? Só estou passando a parte técnica. Então, não cabe ao presidente dar início a essa CPI, sim um requerimento com no mínimo 10 assinaturas. Tá? Eu gostaria de me posicionar. Deixa eu passar aqui. Está saindo. Eu acho o seguinte, nós tivemos um procedimento quando um outro munícipe veio aqui e pediu que a gente apurasse alguns fatos na saúde. Tá? Eu acho que o mesmo procedimento a casa deva ter nesse caso. CPI significa a Câmara investigar. O Ministério Público faz o papel dele, já está fazendo. O que o nobre munícipe veio pedir é que a casa também abre, mediante as suas questões legais, uma investigação. Ele está cobrando que a casa, não que a casa encaminhe ao Ministério Público, ele está pedindo que a casa, em paralelo, abra também uma investigação. Então, eu acho que montar uma comissão fora, estar dentro da CPI, é perca de tempo, porque não está dentro das formalidades que a lei permite, como o doutor Lupe acabou de dizer. Montar uma comissão fora da CPI não tem validade. Dentro da CPI, que é uma comissão estabelecida com voto da maioria dos vereadores, ela tem função de CPI. Então, é unicamente questões de ferramentas jurídicas e legais. E mais do que isso, respeito ao que ele vem pedir. Ele vem pedir que a casa abre uma CPI. Não vejo motivo nenhum para abrir uma comissão que não é legalizada, tá? Para fazer a mesma investigação, porque como disse o doutor Lupe, CPI é investigação.
investigação. Diferente até daquela CPI que foi pedida na saúde, que aquilo não era uma CPI investigatória. Até tem o objeto meio errado naquela CPI, mas foi feito. Agora o dele não, está claro. Ele tem um fato que é de investigação. Então eu não vejo problema nenhum a casa abrir como abrimos para o outro e fazer para ele legalmente, com as ferramentas legais dentro do Poder Legislativo. Eu queria saber, mais ou menos, os vereadores são a favor da CPI. Peço para o doutor Lupe fazer o requerimento para a gente dar entrada hoje. Pode ser feito o requerimento, Claudinei. Vamos passar. Tudo bem. Porque aí, na presença, inclusive, do Rodrigo, nós vamos realmente saber quais são os vereadores que estão com a população ou não. Vamos passar. Ô Chaves, você vai me desculpar esse negócio com a população? Não estou falando, Heverson, eu estou pedindo para ser passado, se você quiser. Eu tenho meu posicionamento também. Eu pretendo não me expor nesse momento. Então tudo bem, você não assina. É o direito seu não assinar. Você acha que isso não deve ser investigado? Você acha que não houve fraude? Eu acho que tudo na vida tem que ter cautela. Você acha que não houve? Tudo na vida. Eu acho que o senhor, você está sabendo desde dezembro igual ele, o que o senhor fez nesse momento? E você fez o quê, Heverson? Você está me trazendo agora o problema. O que você fez? Eu acho que tem que ter cautela nessa vida. Nada. Presidente, posso? Eu vejo o seguinte, as palavras da Helenice estão corretas, eu acho que a gente não precisa se exaltar num negócio desse. Eu acho que ele veio pedir da casa fazer uma investigação. Aqui nós não estamos acusando ninguém. Essa investigação pode até ter uma resposta para a IPTV falando que não houve nada. Até defender uma instituição que é nossa. Como pode também ter alguma coisa. Aqui ninguém... Ele veio fazer uma denúncia, o Rodrigo, e pediu o apoio nosso. Eu acho que com a autonomia que a gente tem da CPI, é fazer a investigação e trazer os fatos às claras para a população, para o Rodrigo e até para a própria PTV, que fez uma denúncia também. Tá? É só isso. Então eu sou a favor que se abra assim e a gente exerça o nosso trabalho. Rui. No meu ponto de vista, eu acho que a denúncia Chaves é válida. A gente tem que passar sim o requerimento e cumprir o regimento. O regimento tem que ter 5 assinaturas para dar entrada na casa e após as 5 assinaturas que seja votado na próxima sessão. E cada vereador tem uma semana aí para estudar o que é viável. Esse é o meu ponto de vista. Certinho, vereador. Certinho. Vou pedir para o doutor Lupe providenciar esse requerimento. Senhor presidente, eu só queria que os vereadores se atentassem ao jogo de palavras utilizadas para que não manipulasse o que nós estamos querendo dizer. Eu disse comissão para que nós possamos fazer fase processual de analisar. Se os vereadores têm experiência nessa parte de processos, de inquéritos, pois bem, vamos direto na CPI. Tá? Se eles são especialistas nessa área, então que eles possam fazer isso. Mas nós não queremos, estou falando da minha parte, eu não quero cometer injustiça. Se a Unify cometeu irregularidades, vão ser punidos e vamos trabalhar, tá? De forma correta e de forma ética. Agora, não manipule palavras na boca de outros vereadores que não seja. Tá? Vamos manter nosso nível, fazer de forma correta as coisas. Não que nós somos contra, de forma alguma. Nós queremos a justiça que seja feita. É isso que nós queremos. Mas eu dei uma ideia da parte processual. Se já querem pular para a CPI, vamos pular para a CPI, vamos fazer a CPI. Tá? Mas para a gente poder dar um tiro certo, de forma correta, a gente tem que ter subsídios e materialidade. A gente temos que ser inteligente. Senhor presidente. Pois não, vereador Demir. Eu acho que aqui é óbvio que todos votariam a favor da abertura no CPI. Apenas qual é o momento mais adequado para que ela seja aberta. Eu já participei de 5 CPIs, fui presidente de 2 CPIs, e gostaria de deixar claro a todos, nós não temos poder de polícia. Né? Quem está investigando é o Ministério Público. E qual vai ser o ponto final da nossa CPI? Ministério Público. Então o que a Câmara, na verdade, vai investigar é o que o Ministério Público já está investigando. Então nós podemos, na verdade, dar alguns subsídios a mais ao Ministério Público. Uma investigação paralela junto com o Ministério Público. Agora, o momento correto da abertura, né, pode ser hoje, pode ser daqui a uma semana, como o Rui falou muito bem. Eu acredito que todos são favoráveis à abertura da CPI. Faz parte da Câmara. Até digo mais. Hoje, o vereador é mais um fiscalizador do que propriamente um legislador. Eu estou cansado de ver projetos que nós fazemos e quase todos são inconstitucionais. Né? Nós legislamos muito pouco. Né? Então está na hora de a gente poder exercer o nosso poder de
de fiscalizar um pouquinho junto com o Ministério Público. Agora, qual é o momento correto, se hoje, semana que vem, que ela será aberta, isso não resta dúvida. Mais algum vereador? Rodrigo, o senhor quer mais alguma coisa? Eu gostaria de perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, boa noite. Você disse que entrou com uma ação. Essa ação é contra a FAI sobre seu concurso ou sobre outras? A gente entrou com a ação solicitando as aulas delas de volta, né? E no sentido de que um cadastro reserva também, sem experiência acadêmica nenhuma, e sem titulação também, não tinha por que ter entrado. Você entrou com mandato de segurança? Não, entramos com uma ação, né? O mandato de segurança você não experimentou nesse caso? Primeiro a gente tentou nesse caso, né? Mas foi negado? Não, foi negado. Né? E aí a gente entrou com a ação. E solicitando isso, porque e não foi só a minha esposa, tá? Quero deixar bem claro, mais pessoas ali no curso de fisioterapia perderam aula, né? Para a esposa do pró-reitor administrativo. Eu sugiro também que a casa, nesse meio tempo, também dê uma lida na questão do mandato de segurança, por que negou, né? Também é uma informação. E o Ministério Público já está... eu ia essa pergunta, mas o Ademir já era o fim mesmo, que é essa situação aí. Rodrigo, comigo, nós podemos aí fazer essa análise, vamos estudar com carinho. Houve uma falha que a gente teve que discutir uma população nesse agito, né? Eu acho que a casa tem que dar respaldo mesmo. Eu só discordei do Chaves falar que a população é contra a população. Eu acho que o termo a população é bem abrangente do que uma coisa restrita nesse sentido. Né? Por isso, viu, Chaves, que eu falei dessa forma. Porém, vamos analisar. Eu, no meu caso, eu vou analisar com todo carinho referente a isso daí. Só quero que trate de vidas como a sua, mas também trate da vida como a deles. Né? Vamos pensar nos dois sentidos. Tá bom, Rodrigo? Qualquer documentação também que precisar, né, que eu puder ajudar, estou à disposição. E só mais um detalhe também. Quando houve esse concurso resultado, foi dito pelo reitor em reunião com os professores que não haveria hipótese alguma, ninguém iria perder a aula, né? E que era um cadastro reserva só se acontecesse alguma coisa com alguém. Não foi o caso. E a ata dessa reunião também não veio esse parágrafo dele, né? E a minha esposa e uma outra professora foram, assim, coagidas pelo pró-reitor administrativo a assinarem, dizendo que elas estavam indo contra a faculdade e tal, e vários professores não assinaram, mas justamente a minha esposa, que era parte, vamos assim dizer, a vaga, né? Foi intimidada, né? A estar assinando isso. Só para uma informação também, essa matéria que passou da EPTV, eu me lembro que teve outra matéria da EPTV com o depoimento do próprio do William, professor, explicando o lado dele. Ele pegou o microfone, não sei se até a TV São João também fez uma matéria recente, foi a TV São João? Foi a TV União, com a matéria do próprio William falando a respeito. Mas, como é investigação, fica a critério dos senhores. Aí a matéria que você está referindo com relação ao William está aqui no para-brisa. Eu já li a justificativa dele, que eram profissionais competentes e que ele achou que passaria no concurso. Por isso que ele distribuiu a aula antes. Está aqui, para quem quiser ver, quiser cópia, tirar a cópia e distribuir para cada vereador. Faz um requerimento, conforme solicitado pelo vereador Rui. Mandou o doutor Lupes fazer o requerimento. O senhor queria finalizar mais uma coisa? A gente agradece. Eu também agradeço, só tenho a agradecer a todos, né, que se investiguem. Nós vamos tomar providência. Né, porque uma instituição como a FAI, de tantos anos aí, acho que não tem que passar por isso, né? Não, tá certo. É mais isso aí mesmo, estou à disposição, né, para qualquer esclarecimento, qualquer coisa. O senhor deixar depois o telefone, se a gente precisar de uns documentos aí, senhor. Já tem? Tranquilo. Já está aqui, ó. Muito obrigado. Tá joia, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Agora perdeu. Assinou? Vou reabrir esse trabalho, peço ao primeiro secretário que faz a verificação dos seus vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, Gerson, Rui,
Tite, Fernando Betti, José Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Chaves, Pirinoto, Ademir, João Henrique, Heberson Menezes. Peço meus secretários que proceda a verificação. Próximo inscrito na tribuna livre. Não há mais inscritos na tribuna, senhor presidente. Encerrada a tribuna livre, havendo um legal regimental, solicito ao senhor secretário que ceda a leitura do documento constante no expediente dessa sessão. Ofício do expediente. Documento executivo. Ofício 54, encaminha o projeto de lei número 20, que dispõe sobre o concurso e premiação de fantasias adulta e infantil do Carnaval de 2014. Em deliberação. Aprovado. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Ofício 55, encaminha o projeto de lei 21, que dispõe sobre a denominação de ciclovia José Simone, no trecho da via pública compreendido entre o final da Avenida Durval Nicolau, passando pelo bairro Alegre, seguindo pela Avenida João Luiz Cantu, até a divisa com o município de Águas da Prata. Em deliberação. Aprovado. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício número 56 encaminha a resposta ao requerimento 587, que reitera o requerimento 525 de autoria do vereador João Henrique. À disposição dos vereadores. Ofício 57 encaminha a resposta ao requerimento 587, que reitera o requerimento 526 de autoria do vereador João Henrique. À disposição dos vereadores. Ofício 58 encaminha a resposta ao requerimento 587, que reitera o requerimento 566 de autoria do vereador João Henrique. À disposição dos vereadores. Ofício 59 encaminha a resposta ao requerimento 515 de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. À disposição dos vereadores. Ofício 60 encaminha a resposta ao requerimento 514 de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. À disposição dos vereadores. Ofício 61 encaminha a resposta ao requerimento 575 de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício 62 encaminha a resposta ao requerimento 553 de autoria do vereador Helenice. À disposição dos vereadores. Ofício 63 encaminha a resposta ao requerimento 509 de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício 64 encaminha o projeto de lei 22, que denomina Rua Acília Fernandes da Silva, a Rua 10 do loteamento Jardim das Rosas. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício 65 encaminha o projeto de lei 23, que altera a redação do item 5 do artigo 1º da lei 3.471, de 20 de dezembro de 2013, referente à subvenção para a CAMID, Casa de Apoio a Menor e Mandulce, na importância de 209.160. Em deliberação. Aprovado. Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Ofício 66 comunica que a senhora Sidnara Fonseca, diretor do Departamento de Recursos Humanos, estará presente na sessão ordinária no dia 6 de março, para prestar esclarecimentos sobre a criação de diversos do quadro de servidores da Prefeitura. À disposição dos vereadores. Ofício 67 encaminha o projeto de lei número 24, que concede a subvenção social na importância de 138 mil ao Serviço de Assistência Social SAS. Em deliberação. Aprovado. Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Ofício 68 encaminha o projeto de lei 25, que concede auxílio na importância de 50 mil reais à Casa de Apoio ao Adolescente e Criança com Humanismo, CAAH. Em deliberação. Aprovado. Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Ofício 69 comunica que será realizada audiência pública no dia 28 de fevereiro de 2014, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal. À disposição dos vereadores. Documento legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 31, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches e escolas para fins de embarque e desembarque de alunos e da outras providências. Em deliberação. Aprovado. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 32, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, inclui no calendário oficial do município, Dia do Desafio. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo número 33, de autoria do vereador Leonildes Chaves Júnior, altera a redação do parágrafo único do inciso 2 do artigo 2º da Lei 3.315, de 13 de junho de 2013, que dispõe sobre a qualificação das entidades como organizações sociais de saúde municipais e da outras providências. Em deliberação.
Aprovado. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo número 34, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. Denomina-se João Rodrigues Cruz, o espaço onde realizada a Feira Livre aos domingos, localizada na rua Napoleão Conrado, no bairro São Benedito. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo número 35, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, autoriza o Poder Executivo a incluir e a utilizar reciclado nos serviços de órgãos da administração pública municipal. Em deliberação. Aprovado. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 36, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, obriga as escolas municipais de ensino fundamental a fixarem placas com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IPEB, em suas entradas. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 37, de autoria do vereador José Eduardo, dispõe sobre a instalação de sinalizador sonoro nos semáforos para a travessia de pessoas com deficiência visual e dá outras providências. Em deliberação. Aprovado. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 38, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, cria Semana Educativa, Diversão com Segurança, Pipas sem cortes e dá outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Finanças. Ofício número 8, de 2004. Não, ofício da Presidência. Ofício 08 do vereador. Comunica que no dia 17 de fevereiro de 2014, o vereador Gerson Araújo esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo, representando esta Casa de Leis. À disposição dos vereadores. Moções. Moção número 6, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, Tite, solicita o envio de moção de aplausos ao ex-presidente da Liga São Joanense de Desporto, Sival Camargo. Vavá. Em deliberação. Senhor presidente, peço para subscrever com a... Aprovado oficia. A moção número 6, subscrito vereador Rui, doutor Eduardo, vereador Bira, vereador escreveu, Zé, Odemir, Pirinoto, Fernando Bete, Claudinei, Heberson Menezes. Tudo bem. Requerimentos. A moção número 6, também escrito vereador Claudinho. Requerimento número 37, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, solicita a limpeza de linha férrea que corta a nossa cidade. Em deliberação, aprovado oficia. Requerimento número 38. Requerimento número 37, por escrito vereador Tite. Requerimento número 38, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, encaminha um anteprojeto de lei que cria o programa Pro Jardim, programa de cuidados com viveiros, parques, praças, jardins e demais logradouros públicos, destinados à formação de adolescentes residentes no município de São João, e dá outras providências. Em deliberação. Aprovado. Oficia. Requerimento número 39, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a realização de melhorias nas estradas das propriedades dos agricultores do município de São João da Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação. Aprovado oficia. Requerimento número 40, de autoria do vereador Chaves, encaminha o ofício ao Executivo para que solicite a ilustríssima senhora Lia Bissoli, diretor do Departamento de Saúde do município, para que seja feito estudo de impacto nos PS municipais que atenderão as famílias quando da entrega de todas as casas do Jardim Hortênsias, 253 casas, e dos Resedás, 926 casas, já apontando soluções viáveis e imediatas para tal. Em deliberação. Deliberação, Fernando Bete. A subscrever. E o número é 283 casas no Hortência. É 283?
Requerimento número 40, subscrito vereador Fernando Betti. Em deliberação, aprovado oficício. Requerimento número 41, de autoria do vereador Chaves, encaminha o ofício ao Executivo que solicite a ilustríssima senhora Vera Lúcia Oliveira Munhoz, diretor do Departamento de Educação do município, para que seja feito estudo de impacto nas escolas municipais que atenderão aos alunos que virão quando da entrega de todas as casas do Jardim Hortência, 283 casas, e Resedás, 926 casas, já apontando soluções viáveis e imediatas para tal. Em deliberação, aprovado oficício. O vereador não está, eu subscrevo o requerimento 41. 40 também. Requerimento 42, de autoria do vereador Chaves, subscrito do vereador Claudinei, encaminha o ofício ao Executivo para que solicite ao excelentíssimo Gustavo Augusto, diretor do Departamento de Engenharia do município, para que seja feito estudo de impacto na malha viária municipal e no transporte coletivo municipal, quando da entrega de todas as casas do Jardim Hortência e Resedás, já apontando soluções viáveis e imediatas. Em deliberação, aprovado oficio. Requerimento número 42, subscrito do vereador João Henrique, Tite e Claudinei Damalho. Requerimento 43, de autoria do vereador Chaves, encaminha o ofício ao Executivo para que entregue cópia do contrato adendo aos anexos, firmado com a empresa Rápido Campinas, Prefeitura Municipal de São João do Boa Vista, e a Prefeitura Municipal de São João do Boa Vista, para fornecimento de transporte público municipal. Em deliberação, aprovado oficício. Requerimento 44, de autoria do Dr. Ademir, solicita informações sobre o processo de licitação de todos os PSFs. Em deliberação, aprovado oficício. Peço para subscrever. Subscrito pelo vereador Heberson. Queria deixar registrado nessa casa, hoje está aqui a presença do reitor e da FAI, e também ex-presidente e vereador dessa casa. Requerimento número 45, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Consentino, solicita a prestação de contas da Liga São Joanense de Desporto. Em deliberação, aprovado oficício. Requerimento número 46, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a regulamentação dos engarrafamentos, armazenamento, depósito, venda e distribuição de botijões de gás, liquefeito de petróleo GLP, no município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovado oficício. Requerimento número 47, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha o anteprojeto de lei que regulamenta a atividade ambulante exercida através de veículos automotores e da outras providências. Em deliberação, aprovado oficício. Requerimento número 48, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita informações sobre a transferência do PSF Delvo Vexim, do bairro Santo André, para a região do bairro do Rosário. Em deliberação, aprovado oficício. Peço subscrever o requerimento número 48, também subscrito pelo vereador Heberson. Requerimento número 49, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita informações sobre o prédio que irá abrigar o PSF do Jardim das Azaleias. Em deliberação, aprovado oficício. Requerimento número 50, de autoria do vereador Tite, solicita informações sobre o processo de abertura de rua entre o bairro Jardim Europa e a escola construída próxima ao Jardim Maestro Mourão. Em deliberação, aprovado oficício. O requerimento número 50, subscrito vereador Rui, vereador Pirinoto, vereador João Henrique, vereador Claudinei. Requerimento 51, de autoria do vereador Heberson Menezes, parabeniza a Prefeitura e o CETRAN pela colocação da ciclofaixa na Avenida Durval Nicolau. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Gostaria de ler na íntegra. Pois não, senhor. É que eu parabenizei, mas depois eu cobrei. Só para deixar claro aqui.
Requerimento número 51. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal e ao CETRAN pelo requerimento à casa, após ouvido plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Vanderlei Borges Carvalho, bem como o ilustríssimo senhor Ronaldo Luiz, chefe do setor de trânsito, parabenizando pela iniciativa em colocar a ciclofaixa na Avenida Durval Nicolau, atendendo a uma antiga reivindicação de ciclistas de nossa cidade. Requeiro ainda, aproveitando essa oportunidade, que seja colocado placas limitando a velocidade de veículos na referida via pública, pois a pista dupla facilita ao motorista a exceder a velocidade, colocando em risco tanto os pedestres quanto os próprios ciclistas. Peço para subscrever esse requerimento. Requerimento número 51, subscrito vereador Claudinei, vereador Rui, vereador Tite, Fernando Betti, doutor Demir, doutor Pirinotto, Caltinho, João Henrique. Em deliberação, aprovado oficialmente. Presente o vereador Roberto Campos. Requerimento número 52, de autoria do vereador Roberto Campos. Solicita informações sobre a Escola Municipal Adélia Jorge Adib, localizada no Jardim Maestro Mourão, não ter iniciado ainda as aulas eletivas este ano. Em deliberação, aprovado oficialmente. Peço para subscrever requerimento 52. Requerimento número 53, de autoria do vereador Roberto Campos. Solicita ao CETRAN a pintura da faixa de segurança para pedestres na Avenida João Osório, em frente ao portão da Sabesp. Em deliberação, aprovado oficialmente. Requerimento número 54, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita a retirada dos projetos de leis 87, 88, 93 e 109, todos de sua autoria. Em deliberação, aprovada a retirada pelo autor. Requerimento número 55, de autoria do vereador Fernando Betti, encaminha um anteprojeto de lei, disciplinando o plantio de árvores no município, alterando a Lei 970, de 2002. Em deliberação, aprovada a retirada pelo autor. Requerimento número 56, de autoria do vereador Fernando Betti, encaminha um anteprojeto de lei dispondo sobre a proibição de queimas de qualquer material orgânico ou inorgânico na zona urbana. Em deliberação, aprovada a retirada pelo autor. Requerimento número 57, de autoria do vereador Fernando Betti, encaminha o anteprojeto de lei dispondo sobre a política municipal de prevenção, tratamento e reinserção social para as pessoas portadoras de dependências químicas. Em deliberação, aprovada a retirada pelo autor. Requerimento número 58, de autoria do vereador... Todos esses aí, ele está fazendo informe de anteprojeto depois. É isso que nós estamos lendo. Só que então foi em oficiais. Requerimento número 58, de autoria do vereador Fernando Betti, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a retirada de abandonados nas vias públicas do município de São João da Boa Vista. É o número 58? 58. É. Requerimento número 58. Em deliberação, aprovado oficialmente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Fernando Betti. Os 55, 56 e 57 colocou retirado pelo autor, na verdade é oficice. Isso, nós já vimos. Estava como... Entrou como anteprojeto. Requerimento número 59, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita informações sobre a implantação de aparelhos de ginástica em torno do piscinão da rua Henrique Martarello. Em deliberação, aprovado oficialmente. Só um minutinho. O requerimento número 55, 54, 55, 56, 57, também em deliberação, aprovado e oficialmente. Eu já tinha falado 58 antes. Requerimento número 60, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita informações sobre a possibilidade de realizar convênio com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo para a implantação
em nosso município do convênio Praça de Exercícios do Idoso. Em deliberação, Em deliberação. Em deliberação, vereadora Helenice. Só por informação, esse convênio já existe, São João já tem a primeira praça, que é lá no Ralph, tá? Naquela região do Ralph já existe a primeira praça e depois seriam conquistadas mais praças. Então esse convênio já existe. Será encaminhado à Comissão de Justiça. Indicações. Indicação número 60, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis. Solicita a limpeza do acostamento da Avenida João Batista Merlim, no trecho compreendido entre o Poço Santa Águeda e o Jardim Itália. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 61, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis. Solicita a limpeza do mato na Avenida Pedro Rezende Lopes. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 62, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita a colocação de um redutor de velocidade na rua Pernambuco, próximo ao número 202. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 63, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita a colocação de redutores de velocidade na rua Luiz Lázaro Zamenhof. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 64, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita a retirada de uma árvore na rua Carlos Vinhola, 111, no Jardim Novo Horizonte. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 65, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita a limpeza de um terreno no Jardim Primavera. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 66, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita a iluminação na entrada do Jardim Primavera. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Subscrito vereador. Indicação 66. Subscrito vereador Rui, Fernando Betti, e João Henrique, Heberson e Claudinei. Indicação número 67, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita a sinalização em todas as ruas do bairro Jardim Flamboyant. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 67, subscrito vereador Tite, Fernando Betti, Odair Pirinoto, Claudinei da Mano. Indicação 68, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita a construção de uma praça na rua Henrique Martarello. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 69, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita a instalação de semáforo no cruzamento das ruas Henrique Cabral de Vasconcelos e Luiz Lázaro Zamenhof. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever também. Indicação número 60, subscrito vereador Tite, vereador Heberson. Indicação número 70, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita notificar o proprietário do terreno localizado na rua 14 de julho, 1268, providenciar a limpeza do mesmo. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 71, de autoria do vereador João Henrique. Solicita informações sobre a recuperação do asfalto no bairro Parque das Nações. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 72, de autoria do vereador João Henrique. Solicita informações sobre a recuperação do asfalto na rua Teodoro Paulice, no bairro Jardim Nova São João. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 73, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva. Solicita a instalação de um redutor de velocidade em frente à escola Germano Casolato. Ao prefeito municipal para os devidos fins. A indicação 73, subscrito vereador Fernando Betti, vereador Heberson, vereador Claudinei. Indicação 74, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite. Solicita solução para o trânsito no cruzamento das ruas Tiradentes com Saldanha Marinho. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 75, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite. Solicita limpeza em torno do Jardim Recanto do Jaguari. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 76. Indicação 75, subscrito vereador Odair Pirinoto, Fernando Betti, vereador Rui. Rui Betti. Betti e Rui. E vereador Claudinei. Você vai retirar? Já cumpriu. Não? Não. O 76.
Foi. Algum dos senhores vereadores aí fez uma indicação. Zé Eduardo. Jardim Tulipa. Zé... O senhor fez? Zé Eduardo. É uma rua só, não é o bairro. É, mas é uma rua só que está falando. É uma rua só? Eduardo. É uma rua só? Foi, doutor Zé Eduardo. Só mudar aí. Indicação número 76, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita o asfaltamento da rua que dá acesso aos bairros Jardim das Tulipas e das Acácias. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 77, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita a limpeza da mata existente na extensão da rua Luiz Teodoro de Araújo, no bairro Jardim Tereza Cristina. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 78, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita limpeza, iluminação e instalação de aparelhos de ginástica na praça, em manutenção no bairro Jardim Nova República. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Presidente, manutenção, não instalação. Eu Tá li manutenção. o quê? Eu li manutenção. Tá manutenção. Ah, tá instalação aqui, é verdade. Ah, instalação e manutenção. Só instalação. Corrigido. Corrigiu já. Indicação 79, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a construção de uma rampa de acessibilidade de frente à passarela da Avenida Brasília, em frente ao muro da Ecoturbo. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 80, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a pintura da faixa de pedestre em frente ao campus 2, da Unifeob. Já foi providenciado hoje. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 81, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita estudos para a implantação de redutor de velocidade na rua Capitão José Alexandre, no bairro São Benedito. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 82, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a manutenção da praça Tião Celeiro, no bairro Parque das Nações. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação. Para subscrever o Rui. É o Tite, Indicação 82, subscrito vereador Tite, João Henrique, Fernando Betti, Claudinei da Mata. 83 Indicação número 83, de autoria do vereador Heberson Menezes, solicita a manutenção do programa Viva Leite do CSU, no CSU do DR. Ao prefeito municipal para os devidos fins. A indicação 83, subscrito vereador Tite, Claudinei, vereador Gerson e João Henrique. E o vereador Rui. E Fernando Betti. Senhor presidente, posso ler na íntegra essa indicação? Pois não. O que está acontecendo é exatamente isso. Eles estão mudando do DR para Vila Brasil. Então, ali os moradores que pegam 1 litro de leite só, não vai buscar lá na Vila Brasil. Então, nós estamos pedindo aqui a manutenção, para deixar onde está mesmo, do CSU-DR, para que não altere, que não vá lá para a promoção social lá na Vila Brasil, assistência social. Ofício do expediente. Ofício 42, do Unify,
Encaminha a resposta ao requerimento número 580, de autoria do vereador João Henrique. À disposição dos vereadores. Ofício 43 do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Informa a liberação dos recursos financeiros. À disposição dos vereadores. Ofício número 44 do Unify. Encaminha a resposta ao requerimento 581, de autoria do vereador João Henrique. À disposição dos vereadores. Ofício número 45 da Secretaria de Segurança Pública. Encaminha a resposta ao ofício 528, de autoria de toda a casa. À disposição dos vereadores. Ofício 46 da Promotoria de Justiça de São João da Boa Vista. Comunica que foi instaurado inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na contratação do advogado Dr. Agostinho Estevam Rodrigues Júnior, por parte da Unify. À disposição dos vereadores. Telegramas. Telegrama